Tá demorando. Aí entrando. Estamos no ar aí, pessoal. Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, de onde você estiver nos assistindo. Nós estamos iniciando o programa O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, Paraná, para o estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2024. São 20 horas e 3 minutos. Agradecemos a todos e a todas por nos acompanharem, mesmo em off, e esperamos que vocês gostem e que esta live seja útil, né? Que o tema seja útil para aquilo que preparamos para vocês todos aí. E hoje nós vamos falar sobre, não foi feita a chamada já, vamos fazer uma análise sobre a reeleição de vereadores, de ex-vereadores e suplentes do município de Pinhais, nessas eleições que estão chegando aí. Então, para esse papo, como já é de costume, aí estamos lá direto de Pinhais, que é a cidade da cidade aqui, né, da cidade mãe de Piraquara, Piraquara, cidade mãe de Pinhais, perdão. Está o meu amigo jornalista Fábio Cristiano. Tudo bem com você aí, Fábio? Tudo legal? Dá teu boa noite. Enquanto isso, eu vou postar essa live na minha página pessoal, ok? Um abraço. Seja bem-vindo aí, Mício. Boa noite, Chicão. Boa noite, amigos do O Ponto da Política. Prazer novamente estarmos aqui com você. E hoje a nossa terceira live dessa série especial, hoje trazendo as informações, as estatísticas e um pouco da história das eleições do município, trazendo esses números, o Chicão trazendo as análises. Nós preparamos um material, Chicão, bem interessante. A gente vai trazer informações sobre a questão da reeleição dos vereadores, os atuais vereadores da Câmara de Pinhais, também dos ex-vereadores do município, que vão tentar retornar ao poder legislativo, e também daqueles que foram bem votados nas eleições de 2020, os suplentes, que, como a gente brinca, maneira de dizer, né? A gente fala no meio político, são os bolas da vez, que eles têm realmente condições de estar conquistando uma cadeira na Câmara de Pinhais. É isso aí. Chicão, pedi para você, além de compartilhar a nossa apresentação, também colocar a minha imagem na tela? Só está você agora? Perdão que eu tô aqui com problema no mouse aqui. Desculpe. Aí, Fábio. Olha, saiu. Vou colocar essa outra aqui, ó. Aí, Fábio. Desculpe, eu estava com problema no mouse aqui. Não, beleza? Então tá legal. Deixa eu ver, eu tenho que tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui, que é um... Aí. Beleza. É com você. Então, pode jogar a nossa apresentação, Chicão? Faz favor. Legal. Você não jogou aí? Então, de jogar aqui. Tá aqui. Legal, tá aí. Então, hoje é a nossa terceira live da série Eleições 2024 Pinhais, sobre a reeleição dos vereadores, ex-vereadores e suplentes. Chicão, começar fazendo, sempre como a gente faz a nossa tabelinha, eu jogo umas perguntas, você faz umas análises. Evidente que na eleição, todo mundo que disputa tem condições de estar entrando. Mas a questão dos vereadores, ex-vereadores, são eles que são os atores que teriam uma certa vantagem, são os favoritos normalmente? A gente pode ver por esse ponto, vamos dizer assim? Sim, já respondo essa tua pergunta, mas eu só gostaria de fazer um rápido comentário sobre a baixaria do debate na Band ontem à noite. Na TV Cultura, proporcionado aí, mais até pelos ataques misóginos e
violentos do Marçal e uma cadeirada que o apresentador de televisão do Brasil Urgente, o Datena, desferiu no Fábio Marçal. Pessoal, o candidato Marçal, né, do PRTB, ele usa uma tática assim de xingamentos, ofensas, procura a desqualificação pessoal de todos e de todos aí que entram em debate com ele. Ele está sempre xingando, sempre desqualificando, sempre cutucando, sempre procurando sempre fazendo alguma atitude para provocar uma reação como aquela de ontem e depois ele distribuir nas redes sociais, enfim, né? Nas redes sociais dele e daqueles que ele paga para distribuir comentários sobre ele, segundo matérias que a gente tem lido bastante aí. Você veja só, o Datena, queira ou não, ele é um idoso já, de 70 anos de idade, né? Quase 70, 69, 70. Pô, e ele sofreu violentíssimos ataques pessoais, familiares, ataques verborrágicos, ataques verbais humilhantes, bicho, do Cote, né, o Marçal. E, aliás, esse rapaz ele não apresenta proposta concreta nenhuma proposta plausível sobre a cidade de São Paulo. Apenas esses virulentos ataques. Deu no que deu, né? Mas, pelo que eu estava lendo, hoje, durante a tarde e agora há pouco também, olha, parece que o Datena, que é cadeirada, fez mais sucesso que o candidato do PRTB. Então, é isso que a gente tem que eu estava falando sobre a importância do... Só complementando, Chicão, o que você falou, o próximo debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo está agendado para a RTV, numa parceria da emissora com o UOL. E os organizadores, para evitar essa situação, até inusitado divulgar isso, eles mandaram parafusar as cadeiras que serão utilizadas pelos candidatos a prefeito. Verdade. Não, eu sei. Ponto nós chegamos devido a essa confusão de ontem. Pois é, e esse é um vício que surgiu no Brasil, não há o que contestar. Foi durante a campanha de 2018. Aqueles ataques misóginos do Bolsonaro, misoginia, ataques virulentos, xingamentos, colocações sem prova, sem qualificação nenhuma, e que ela se estendeu, inclusive, na pandemia, com aqueles lances lá de tem que aglomerar, tem que sair, tem que trabalhar, não use máscara, a vacina, o Bolsonaro falava, negacionista que a vacina, tomar vacina vira jacaré, falsificou, segundo matérias e investigações da Polícia Federal e tudo, que falsificou atestado de vacina, etc. Então, um monte de coisa. Então, o Marçal vem de uma escola, ele já era assim, ele já tinha isso, mas não aparecia tanto, porque numa candidatura que você vê, numa disputa eleitoral, você vê o caráter da pessoa. E ele veio com uma carga de besteirol maior do que o Bolsonaro fez. Né? E você tinha... Pode repetir a pergunta aí, desculpe? Então, acho que vamos voltar para a questão da política local. Eu havia feito uma introdução aqui contigo. Evidente, numa eleição, todos os candidatos têm condições de estar conquistando uma vaga na Câmara, mas, digamos, aqueles que saem na frente, ou, digamos, são os vereadores que vão para a reeleição, os ex-vereadores e os suplentes, porque foram bem votados nas últimas eleições. Seria essa análise que nós podemos, digamos, fazer nesse caso sobre esses atores da eleição municipal? Sim, são os atores, digamos assim, entre aspas, os principais atores, porque estão com o nome já cristalizado aí, principalmente os vereadores, quem já ostenta mandato de 4 anos, mais até, ele está com o nome mais cristalizado junto à opinião pública, bem como também os suplentes, né, e ex-vereadores, né, eles
são nomes mais conhecidos ou que tiveram uma passagem já pela Câmara Municipal de Vereadores, ou então que ficaram suplentes ou que vêm na suplência há algum tempo já. Então, tem uma certa vantagem, entre aspas, em relação aos demais, aos novatos, digamos assim. Então, Chico, vamos começar. Começamos o nosso especial agora. A gente começa primeiro fazendo uma apresentação da atual legislatura da Câmara de Pinhais. Hoje, a Câmara tem 17 cadeiras e composta pelos seguintes parlamentares: o André de Paula, do PSD, Aparecido Sanches, do Republicanos, Arnaldo Luzinho Solidário, do Solidariedade, Binga, do Cidadania, Carlinhos de Elisa, PSB, Fabrício Souza, PDT, Fernando Santos, Republicanos, Filho, Republicanos, Jane Carteira, Solidariedade, Joãozinho Ribeiro, União Brasil, Marcinho, Republicanos, Paulão, PSD, Pioco, PSD, Polaco do Pérola, Cidadania, Renan Sesquim, Podemos, Cielo, Republicanos e Tomé, PDT. Desse total de vereadores, Chicão, 15 vão para a reeleição e apenas 2 não disputam. No caso, que é o Marcinho, que é o presidente da casa, que é o do Republicanos, e também o Renan Sesquim, do Podemos. Algum comentário, Chicão, alguma observação sobre esses números e esses nomes também? Sem dúvida, como nós falamos há pouco, né? Quem vai para a reeleição ele já está com o nome consolidado em parcela significativa do eleitorado, e também entre a população pinhaense, né? E realmente, quem vai para a reeleição tem essa vantagem de ter o nome consolidado, mas também sofre um desgaste em relação aos novatos e também em relação aos suplentes. Quem nunca assumiu o poder não tem desgaste. Agora, quem já assumiu o poder, quem está no poder, tem desgaste, entende? É uma situação bastante dúbia, né? É bom por um lado e ruim por outro, né? Mas claro que isso vai depender tudo do relacionamento que quem está disputando a reeleição teve com a população, teve com o eleitorado, porque a gente vê, muitas vezes, os caras, a população, o eleitorado, né? Pô, em época de eleição começam a aparecer os vereadores que há 4 anos eu não via, votei e não aparece mais. Tem essas situações. Como também tem aqueles que, eu vou votar nesse assim, porque ele já me ajudou nisso, já me ajudou naquilo, acho que ele é um bom parlamentar, e assim vai. E esses 2 que não disputam a reeleição, o Marcinho, que começou no PDT, depois foi para o PSD e agora no Republicanos, é o candidato a vice, né, na chapa da Rosa Maria, que é do PSD, né? Aliás, o Republicanos, ele está nacionalmente, ele está se aproximando do governo Lula, o Republicanos, né? Então, e o Renan Sesquim, que resolveu, enfim, zarpar de Pinhais, sair de Pinhais, não disputar as eleições em Pinhais, por vontade própria, né? Acredito até que se ele fosse candidato em Pinhais, ele teria grandes chances de ser reeleito. Agora, tem que ver como é que ficaria o partido dele. Se o partido dele, se ele não conseguisse montar um partido interessante, com bons angariadores de voto, ele podia ficar de fora, embora fizesse pudesse fazer um ótimo número de votos, né? E então, ele foi para onde? Foi para Curitiba, é candidato lá e tal. Então, são aí 2 que não disputam essa reeleição. Os demais é isso que eu falei, essa situação aí, que é bom por um lado e meio complicada do outro. Só trazendo informações complementares, o Marcinho ele tem 3 mandatos, desde 2002 na Câmara de Pinhais, é presidente do Poder Legislativo de Pinhais desde 2017, no final desse ano completa 8 anos à frente da casa,
e essa é a primeira vez que ele concorre numa eleição para o Executivo, como vice-prefeito. Já o Renan foi 2 vezes vereador, em 16 e agora em 20. Em 2020, então, ele obteve 2.051 votos. Excelente votação. Ele foi o mais votado, até impulsionado pela candidatura do pai, na época, o Marcos Sesquim, e ele obteve 3,47% dos votos válidos. Essa é a maior porcentagem da história das eleições de Pinhais. Interessante, interessante. Vamos para o próximo slide, Chicão, aqui. Quem está nos acompanhando aí é também o candidato a vereador Mário Sérgio Simão, lá do Jardim Cláudia, está nos acompanhando aí. Então, trazendo mais informações sobre os vereadores, agora a gente fala da quantidade de mandatos dos atuais vereadores, que estão no primeiro mandato, Chicão. O André de Paula, do PSD, Aparecido Sanches, do Republicanos, Fabrício Souza, PDT, Fernando Santos, Republicano, Tielos, Republicanos e Tomé, PDT. Chicão, fazer uma pergunta para você. É um desafio para os vereadores que estão no primeiro mandato, agora, essa reeleição, porque penso eu que é um momento de ver nas urnas que o trabalho foi bem feito, está no caminho correto? Podemos ver assim? Veja bem, para a gente saber se fizeram um bom mandato, se fizeram um mandato, a gente teria que estar mais próximo, pesquisar bem junto à opinião pública. Mas o nosso comentário aqui é para ver as possibilidades, para ver se é legal, se é positivo, se é negativo. O vereador em primeiro mandato. Primeiro mandato, o eleitor que deu o voto, enfim, para o candidato de hoje, aí, um desses candidatos de primeiro mandato, o eleitor tem que ver se o eleitor está satisfeito, se as expectativas que o eleitorado tinha desses primeiros mandatos também tem que ver se está satisfeito, se as expectativas foram suficientes, foram cumpridas, foram aceitos. O eleitor esperava isso e, de repente, deu isso, deu mais ou deu menos a expectativa, né? Então, desculpe. Então, é uma situação bastante delicada também, como os que estão em segundo mandato ou mais, né? Está sempre na visibilidade aí da população. A população quer saber, o eleitor quer saber se o candidato está perto dele, está satisfazendo aquilo que ele quer, enfim, né? Então, acredito aí que pode ser positivo por um lado, mas também, como falamos acima aí sobre os atuais vereadores, né, que vão para a reeleição, pode ser uma situação positiva e pode ser negativa. Não dá para a gente definir, para a gente dizer, olha, não, é muito difícil, não vão se reeleger ou vão se reeleger com facilidade. É uma situação que vão ter que trabalhar bastante, vão ter que trabalhar bastante mesmo para tentar aí a reeleição. Vamos para mais um slide, Chicão. Agora, aqueles que estão no seu segundo mandato. O Arnaldo do Vizinho Solidário, do Solidariedade, Carlinhos de Elisa, PSD, Filho, Republicanos, Paulão, PSD e Pioco, PSD. Com observação, Chicão, aqui? Isso, é a mesma situação. Segundo mandato, primeiro mandato, enfim, é a mesma situação. Não difere muito. Embora, com o segundo mandato, eles estão há mais tempo próximo do eleitorado, com maiores chances de apresentar algum trabalho para os seus eleitores, né? Para o segundo mandato, os caras estão aí, né? Em 8 anos, vamos supor, o Arnaldo Solidário, o Carlinho, Filho, Paulão, Pioco, né? Eles têm maior chance de ter o eleitorado mais próximo, mas também correm, da mesma forma, o risco de 2 mandatos e, às vezes, não conseguir contentar o eleitorado.
mas são coisas da política. Seguindo aqui, Chicão, agora falando daquele que tem mais mandatos, 3, nós temos a Jane Carteira, do Solidariedade, também o Joãozinho Ribeiro, do União Brasil, e com 4 o Polaco, do Pérola. Chicão, eu trouxe, verificando, fazendo esse levantamento das informações da política de Pinhais, o que eu observei? Hoje, na Câmara, apenas uma mulher, a Jane Carteira. Nós chegamos a ter, em 2012, na eleição, 4 representantes, a Rosa Maria, a Márcia Ferreira, a Cecília Padovani e também a Jane Carteira. Já em 2016, só foram apenas 2, a professora Cecília e a Jane, e agora na última eleição, em 2020, apenas a Jane. Evidente que nós não estamos aqui para fazer propaganda para nenhum candidato, mas acho que o eleitor tem que observar com atenção as mulheres. Veja só, Jane Carteira está aí com o terceiro mandato, o Joãozinho Ribeiro também, só que o Joãozinho Ribeiro ele teve um momento que ele não se reelegeu, depois voltou, mas sempre com boa votação. Né? A Jane Carteira também sempre com boa votação. E o Polaco do Pérola, 4º mandato. Veja só, 4º mandato e vem sempre bem, está sempre ali nas ponteiras, como poderíamos dizer, né? Então também o desgaste também existe bastante grande, mas também, repetindo o que eu falei acima, né? A proximidade do seu eleitorado durante o seu 3º, 4º mandato também é enorme, né? Deixa eu só colocar aqui Mário Sérgio Simão, obrigado pela menção, Chicão Somavila. Valeu! A gente agradece a tua participação, Mário Sérgio Simão, que é candidato a vereador aí em Pinhais. Trazendo algumas informações complementares, Chicão, ainda sobre esses 2 candidatos, que o Joãozinho, ele se elegeu em 2004, 2012 e 20. Em 8 e 16 ele não conquistou uma cadeira, mas um aspecto interessante. Ele esteve entre os mais votados, mas não garantiu a cadeira por falta de legenda do partido. Não, sim, é o que eu falei primeiro. Ele não se reelegeu, né? Fez boa votação, tudo. Agora você complementou, o partido não fez legenda, né? E já o Polaco, ele se elegeu em 2000, 2004, em 8, em 12 não conseguiu. Já em 16 e 20 garantiu uma vaga. Conseguiu voltar, tá certo, tá aí. Vamos para o próximo, Chicão? Vamos. Opa, travou um pouquinho, só um pouquinho. Então, já no 6º mandato, o vereador Binga, do Cidadania, presidente do partido também. Esse tem uma curiosidade. Você vê, 6º mandato, são 24 anos no poder legislativo. Né? Sinal que tem bastante competência para continuar se reelegendo, né? Mas uma curiosidade que serve também para o Polaco, que tem 4, mas cabe mais ao Binga. Você vê, mesmo com esse mandato, 6º mandato, sempre bem votado, o Binga nunca, do que eu lembre, do que eu esteja lembrado, nunca disputou ou nunca chegou à presidência da Câmara Municipal e muito menos ser o candidato a prefeito ou a vice-prefeito. O Marcinho, ao contrário, já seu 2º mandato, se eu não me engano, já sai aí candidato a vice-prefeito. Olha o salto que deu o Marcinho. E é da mesma região do Binga. Sim, o Marcinho, 3º mandato, Chicão. Terceiro mandato. Então, 3º mandato, né? E ele já ascendeu lá para vice-prefeitura, né? Então, quer dizer que ele está sendo numa trajetória ascendente na política. Sabe, sei lá, se em 2028 ele não saia candidato a prefeito, né? Ou se, sei lá, em 2000 porque o
vence o mandato da Rosa Maria em 28. Então, já estão, o Marcinho certamente já vai começar a se preparar para disputar o cargo de prefeito aí de Pinhais. É bem provável que isso aconteça. Não dá para dizer. Trazendo um pouco mais da história, Chicão, o Binga ele é o vereador mais votado da história do município. Ele recebeu em 2008 2.092 votos. Uhum. E o Renan? Travou aí? Travou a live lá do Fábio. Fábio, deixa eu passar um WhatsApp aqui para o Fábio. Deixa eu ver aqui onde é que travou tá. Aqui, Chicão? Travou aí, isso mesmo. Você falou do Binga, o que obteve mais... O Binga foi mais votado em 2008, fez 2.092 votos. E outra curiosidade, fato histórico do município, ele é o mais votado da história das eleições, com essa votação. E também na legislatura de 2001 a 2004, o irmão dele foi colega de de Câmara, o Tcheco. O Tcheco, né? O Tcheco não está disputando, interessante. O nome é bastante conhecido aí em Pinhais. Não sei se o Tcheco está por aí ainda ou não, mas o Binga teve 2.098 votos. 2.092 votos. E o Renan teve quanto em 2020? 2.051 Perdeu votos. por pouco, né? Perdeu por pouco. Foi o segundo mais votado da história, né? Proporcionalmente, o Renan foi mais votado, mas a maior votação é do Binga em 2008. Tranquilo. É isso aí. O Binga aí, ó, é um vereador bastante conhecido na região, enfim, em Pinhais, né? E seria interessante ver esse vereador disputando aí uma Câmara Municipal, o comando da Câmara Municipal. Afinal, ele é aí o mais longevo vereador em termos de mandato, né? Em termos de mandato, né? O Binga. Seria interessante ver ele disputando uma Câmara Municipal ou, quem sabe, uma prefeitura, uma hora dessa, né? A não ser que ele queira se aposentar como vereador. Dando sequência, Chicão? Vamos. Trazendo mais informação. O número de vereadores reeleitos das últimas eleições. Pegamos duas estatísticas, 2016 e 2020. Em 2016, nós tivemos 11 vereadores que disputaram a reeleição. Destes, 6 foram reeleitos, o que dá uma porcentagem de 55%. Já em 2020, nós tivemos 15, sendo que foram reeleitos 9 parlamentares, que dá uma média, uma porcentagem de 60%. Com base nessa estatística, Chico, nós podemos verificar que há uma possibilidade, uma tendência, sendo mantida essa média, que nós teremos entre 7 a 9 vereadores reeleitos nesta eleição. Beleza. Para 15, então, ficariam 6 de fora. Digamos assim, numa possibilidade, com 2 já de fora, então 4 não seriam reeleitos, digamos assim. Mas é evidente que tudo isso aí, para aumentar esse percentual, essa porcentagem, ou esse percentual aí de 60% de 2020, teríamos que saber, assim, se existe algum nome, né, que às vezes a gente não conhecemos, eu, ao menos, não conheço todos os 198 candidatos, mas pode ser que no meio desses que não estejam vereadores, que não sejam ex-vereadores e que não sejam suplentes, pode ser que tenha algum nome aí que possa surpreender também, né? Pode ser no meio desses 198, né? Agora, é claro que todos eles têm que... os suplentes vêm com força, pode ter certeza, o suplente vem babando. O suplente pensa, pô, não consegui naquela passada, nem na outra e tal, e vem babando. Então, a situação aí, a luta vai ser grande, né? Ainda mais que tem menos candidatos e tal. Vamos para a próxima, então? Vamos.
Então, nós também falamos dos ex-vereadores que buscam retornar ao poder legislativo. Nós temos o Adilson Corvina, do PSB, Dirceu da Aposentadoria do Cidadania, Dr. Ayrton Silva, do Republicanos, Dr. Marcos Sesquim, do MDB, a Ivone, do PT, Leandro do Zezinho, do PDT, a Márcia Ferreira, do PDT, Silvio Star, do Cidadania e Zé Francisco, do PDT. Pois é, você veja só os nomes que estão apostos aí, ex-vereadores que buscam a reeleição, né? Tem nomes fortíssimos aí, outros nem tanto, mas em sua grande maioria, nomes fortíssimos, ou seja, nomes que já, digamos assim, tirando a palavra fortíssimos, bastante conhecidos no meio político e também entre a população de Pinhais, né? Nomes importantes em termos eleitorais, né? Que, veja só, esses nomes, teve vereador aí que fez um monte de votos, né? Você deve ter aí os dados depois, se você puder ler aí, né? Fez muitos votos, mas o partido não fez legenda. É uma situação bastante difícil, né? E tem, dependendo do partido aí também, pode ser que não faça a legenda, pode ser que faça o suficiente para incluir algum desses nomes, mas é uma situação. Ó, o PDT tem 3 aqui, ó: Zé Francisco, Márcia e Leandro do Zezinho. Veja só, o PT tem um aí, o MDB, o Republicano e o PSB. Você falou em informações, Chico? Por exemplo, na eleição passada, o Dirceu da Aposentadoria, ele fez 1.104 votos, olha só, com uma diferença de 80, mas foi bem votado. Nós temos o Marcos Sesquim, que na passada foi candidato a prefeito, mas o Marcos Sesquim já teve 3 mandatos, foi secretário de saúde do município. Em 2012... E ele fez 18 mil votos, se eu não me engano, como candidato a prefeito, né? Candidato a prefeito. E na eleição, que em 2012, ele disputou a vereador, ele fez 1.124 votos pelo PSD, mas não se elegeu por falta de legenda. Falta de legenda, exatamente. Por exemplo, o Ayrton Silva, ele ficou de fora por 3 votos para o Cello, na passada pelo PSC. A Ivone, acho que fez, se não me engano, 800 votos pelo PT, mas não deu legenda. Não deu legenda. O Leandro do Zezinho ficou de fora, acho que por menos de 20 votos no MDB. E o partido do MDB não conseguiu fazer uma votação, fazer uma segunda cadeira. Isso. É isso aí. Então, vamos mais para frente, Chicão? Agora, dos suplentes que vão em busca do primeiro mandato, aqueles bem votados, que a gente brinca no meio político, que são o bola da vez. Então, vamos lá. O Agostinho do Aviário, Cabo Rodrigo Souza, Edna Souza Miss Preta, Jefferson da Farmácia, Jorge Ricardo, José Valério, Júnior Cáceres Pinhais Jovem, Leno da Distribuidora, Professor Marcos Oliver, Professor Valdacir, Professor Aline Cirotti, Rose do Posto e Sargento Almeida. Pois é, e suplentes que vão em busca do primeiro mandato. Tem gente aí que está há muito tempo nessa estrada, está caminhando, amassando o barro há bastante tempo, né? Tem uns novatos, né? Uns que entram aí pela primeira ou segunda vez aí para disputar a eleição, mas tem gente que toda eleição está lá, vou tentar de novo, não desiste. A persistência também, além da propaganda, a persistência também faz parte da alma do negócio, né? E o negócio aqui é tentar se eleger, tentar angariar o voto do eleitorado, né? Então, tem muitos nomes aí, bastante conhecidos do eleitorado, e esses, sim, aquilo que eu falei, os suplentes vêm babando. Pô, tem suplente que já deve estar cansado de disputar a eleição e sair decepcionado. Deve estar trabalhando 4, 5 vezes mais do que trabalhou ou do que trabalharam nas demais eleições que aconteceram aí. Vamos ver o que vai dar. É provável que algum desses suplentes aí,
desses suplentes, claro, tanto homem como mulher, é bem provável que alguém dessa lista aqui entre, hein, e derrube alguém lá de dentro. Alguém que esteja lá. É bem provável que isso aconteça. Agora, vai depender, bem provável, se trabalharem bastante. Porque se formos voltar naquela... Não precisa voltar, digo, mas se formos voltar naquela lâmina que fala do percentual, que houve uma renovação de 55%, né? E depois uma de 60%. Os reeleitos, né? Os reeleitos. Reeleitos, pois é. Mas então, pode ser que entre nessa contagem aí também. Tem tudo isso, que reeleito não vai, mas pode ir um suplente. Né? Reeleito não vai, pode ir um ex-vereador, ou pode ir um novato. A eleição é isso. A eleição é trabalho, é amassar barro, gastar sola de sapato, só rede social não funciona. É importante, mas somente rede social, pessoal, não funciona. Tem que amassar barro, bater palma, conversar com o eleitor. Evidentemente que o eleitorado está de saco cheio de política. O eleitorado está mesmo, a grande maioria está. Isso são pesquisas que trazem. Até dias atrás aqui, há poucos dias eu estava lendo matérias que no Brasil uma faixa de 70% não haviam escolhido, ainda não tinham candidato, não estavam interessados nas majoritárias. Se imaginem para vereador, então, né? Porque o que mais chama atenção são as candidaturas majoritárias, que mais chamam atenção, né? São bastante importantes, não que o legislativo não seja. Mas como tem uma gama maior, por exemplo, na disputa a majoritária em Pinhais tem 5 candidatos, a vereadores tem 198. Como é que o eleitor vai fazer uma avaliação e fala, não, eu já escolhi esse aqui? Tem alguns, sim, que já escolheram, mas a grande maioria ainda não. Esses últimos dias que antecedem a eleição vão ser e serão muito mais importantes do que os dias passados. Às vezes o candidato pode pensar, não, pô, já garanti família tal, fulano tal, Bertão, já estou bem, agora eu posso dar uma descansada. Não pode, não, tem que correr, amassar barro e comer poeira. Se sair sol, come poeira. Se chover, amassa barro. Senão não tem sucesso. Então, Chicão, nós chegamos ao final da live de hoje, tratando da questão da reeleição dos vereadores, ex-vereadores, suplentes, e convidamos a todos para a nossa próxima live. Nós apresentamos a lista dos candidatos de todos os 16 partidos que disputam essa eleição aqui em Pinhais, com a relação completa dos vereadores, o nome dos 198 candidatos. É isso aí. Valeu, a gente agradece aí as pessoas que nos assistiram ao vivo, ou que vão assistir, ou que vão assistir em off, em outra hora. A gente agradece e deixa um grande abraço a todos vocês. Um abraço para você, Fábio. Um abraço, Chicão. Um abraço, pessoal do Ponto da Política. Até a próxima. Deixa eu ver aqui um comentário aqui do Mário Sérgio Simão. Parabéns pelo debate. É importante mudar a realidade da cidade de Pinhais, que não é boa, diz aqui Mário Sérgio, candidato a vereador em Pinhais. Mas valeu, então. Um grande abraço para você. Abraço a todos vocês que nos acompanharam e vocês que nos acompanham em off. Pode ter certeza que vocês gostaram desta live. Pode ter certeza, tá? Tchau, tchau.